Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pressão arterial e sua regulação. Bom, a pressão arterial ela é dada pela força que o sangue faz para passar pelas artérias após o coração ter propelido esse sangue, ok? Então, a força do batimento cardíaco, a pressão que o coração faz ejetando sangue sobre as artérias, é o que é a principal força quando a gente fala em pressão arterial. A pressão arterial é dividida em pressão sistólica e pressão diastólica. Pressão sistólica é aquela pressão gerada no momento que o coração bombeia, então a maior força que ele faz para a ejeção de sangue, e a pressão diastólica é a força que o sangue está fazendo dentro das artérias quando o coração está no momento de diástole. O coração está relaxado para receber sangue pela reentrada do sangue no coração, e aí quem está mantendo a circulação sanguínea são as artérias pela sua elasticidade. Então a gente tem sempre pressão sistólica e diastólica, que no indivíduo normal, né, de livro, a gente fala em 120 milímetros de mercúrio para sistólica e 80 milímetros de mercúrio para diastólica. Lembrando que isso não é uma regra, então existem variações entre os indivíduos. Tem gente que tem a pressão normal mais baixa, tá, do que esses valores aqui. No entanto, existem variações que são patológicas. Então, quando a pressão sistólica está muito alta, isso caracteriza uma situação de arteriosclerose, por exemplo, tá? Em que o sangue tem mais dificuldade de passar pelas artérias, pelo enrijecimento das artérias, pelo acúmulo de tecido cicatricial e adiposo nas artérias, né, colesterol principalmente, que se acumula em placas. Então, isso gera uma pressão sistólica aumentada e é uma condição que pode levar a danos do sistema circulatório. Quais são os fatores determinantes da pressão arterial? Então, existem os fatores físicos, que incluem o volume de sangue circulando e a elasticidade do sistema. Como eu acabei de falar da arteriosclerose, né, é uma diminuição da elasticidade do sistema. Então, esses fatores físicos implicam, se eu aumentar o volume de sangue circulando, eu aumento também a pressão. E se eu diminuir a elasticidade, eu aumento a pressão. Os outros fatores são os fatores fisiológicos, que incluem débito cardíaco e resistência. Então, o débito cardíaco é quanto de sangue o coração bombeia a cada ejeção. Então, existe um volume bombeado a cada ejeção e ele varia de acordo com o tamanho do coração, de acordo com a idade, de acordo com a situação, se é exercício físico ou se é repouso. E a resistência periférica, que é a dificuldade que o sangue tem de passar pelos vasos mais diminutos, principalmente por artérias de resistência, né? Então, são aquelas artérias que têm uma maior quantidade de inervação simpática que podem restringir, dificultando, né, a passagem de sangue. Isso, então, implica em aumento da resistência periférica. Só para a gente esclarecer um pouco melhor a elasticidade, né, o fator físico e elasticidade, eu gostaria de mostrar essa figura aqui para vocês, em que eu tenho aqui um momento em que o coração está bombeando, né? Então o ventrículo ejeta sangue para a aorta. Essa artéria aorta ela é extremamente elástica e ela então se expande para conseguir receber um volume maior de sangue. Quando o coração está em diástole, que ele vai receber sangue do átrio, quando o ventrículo está em diástole, que vai receber sangue do átrio, então essa válvula aórtica está fechada, e aí é a contratilidade da aorta, é a capacidade elástica de retornar ao seu tamanho normal, que vai impulsionar o sangue para o sistema. Okay? Então, se não fosse essa elasticidade que a aorta tem, a gente teria dificuldade de manter o fluxo sanguíneo quando o coração tivesse em diástole, certo? Então aqui é uma situação em que a aorta não é expansível, o coração bombeia, o sangue vai, quando o coração não bombeia, está em diástole, o sangue não conseguiria ser mantido na circulação, ok? Então, vamos lembrar dos fatores físicos, fatores fisiológicos, e aí eu tenho aqui a equação para o cálculo da pressão arterial. Então, o cálculo da pressão arterial vai ser dado pelo débito cardíaco vezes resistência periférica. Qualquer uma dessas variáveis que eu aumente, se eu aumentar débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Se eu aumentar a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Então, os dois influenciam na pressão arterial. O débito cardíaco diz respeito especificamente ao coração, enquanto que a resistência periférica diz respeito especificamente aos vasos, tá? A todo o sistema vascular.
Nesse slide, a gente vê aqui como que se distribui esses vasos no sistema de acordo com a sua área de secção transversa. Então, por que eu tenho aqui uma área de secção transversa muito maior nos capilares? E o que isso interfere no sistema, né? Então, o que acontece aqui? Eu estou pegando todos os vasos daquela categoria, todas as aortas do seu corpo. Como você só tem uma aorta, né? Se eu cortar essa aorta para ver qual é a área de secção dessa aorta, eu vou ter uma área aqui calculada, né? Que está representada aqui nesse gráfico aqui embaixo. Se eu juntar todas as artérias de maior calibre, né, e cortar todas elas, que a área que eu vou ter aumenta um pouquinho a área. Se eu pegar todas as arteríolas do seu corpo e cortar, que área que eu tenho, então vou aumentando ainda mais a área. Como eu tenho uma quantidade muito maior de capilares, que são os vasos, né, que vão levar o sangue a conseguir fazer a troca de gases, a troca de nutrientes com cada tecido, com cada célula, então eu tenho uma quantidade muito maior de capilares, acaba que a área transversa de todos os capilares do meu corpo, obviamente, vai ser muito maior do que a área transversa de uma aorta. E aí essa área vai reduzindo novamente conforme eu vou entrando aqui em vênulas, veias e chego na cava, ok? Então essa representação deste desenho aqui do intermediário que mostra toda a rede capilar muito maior, né, muito mais extensa do que a aorta ou a rede de artérias ou a rede de veias, ok? E aí, nesse último gráfico aqui, a velocidade de passagem do sangue. Então, por causa desse aumento repentino aqui que acontece nas arteríolas, é a principal queda de velocidade do fluxo que eu vou encontrar no corpo. Então, essa queda de velocidade do fluxo ela é extremamente importante para que o sangue passe bem vagarosamente quando estiver nos capilares. Assim eu não vou ter tanto extravasamento de líquido, embora aconteça ainda. Assim eu não vou ter rompimento dos capilares, que tem somente endotélio na sua formação, então não vai ter rompimento do tecido, e eu consigo então recuperar aqui a pressão e o volume, né, conforme eu vou aumentando, por características do sistema, como as características específicas das veias, que contém válvulas, que tem tecido repleto de colágeno, pela pressão negativa exercida pela respiração e pelo bombeamento cardíaco quando o coração está em diástole. Então, uma série de elementos que favorecem esse retorno aqui, né, para a velocidade ser aumentada na chegada de volta ao coração. Na próxima parte da aula, a gente vai ver especificamente a regulação da pressão arterial.